Olá, pessoal. Estamos iniciando hoje um estudo, reflexões sobre a obra A Gênese, quinta obra da codificação de Allan Kardec. Eu peço licença a vocês para fazer uma leitura, um preparo inicial. Vamos fazer juntos uma prece e aí damos continuidade ao estudo. Eu vou ler a primeira mensagem dessa obra, Tempo para o Entendimento, psicografia de Celi Durão, durante os trabalhos aqui no MAP, ela que já desencarnou, e são mensagens de Francisco Cipriano e irmã Germana. E a primeira mensagem tem o título do livro, Tempo para o Entendimento. Um dia, uma noite, uma semana, um mês, um ano, um século. Quanto tempo é preciso para os homens entenderem o que lhes foi ensinado pelo nosso Mestre? O quanto temos que viver para aprender? A ignorância tem que ser perdoada pelo simples fato que é ignorar, desconhecer. Felizes os inocentes, mas não devem permanecer nesse estado para sempre. É preciso primeiro despertá-los para a vida verdadeira. Cabe a cada um transmitir uma palavra, repetindo os ensinamentos de Cristo, não como imposição, mas sim como alerta para a condução do verdadeiro caminho. Nada que existe é por acaso. Não se debelem contra o sofrimento e as provas que os acompanham. São provas de encarnações anteriores que os levarão ao caminho dos justos. Abram seus corações, abram seus olhos em direção ao infinito, pois não se atendo ao seu pequeno mundo, verão um mundo maior, que é pleno de amor, solidariedade, compreensão e perdão. Rezem muito, pois a prece não só alivia as dores, como eleva o espírito. Rezem por todos os sofredores, pelos seus familiares, por todas as crianças do mundo, pelos governantes, pelos irmãos não esclarecidos. Suas preces serão ouvidas e é através delas que a sua elevação espiritual se dará e poderão servir também para abrir as mentes e os corações de seus semelhantes. Bondade, caridade, assistência ao próximo, boa vontade para com os menos esclarecidos é muito do que vocês podem fazer a seu próximo. Fiquem na paz de Jesus e sob a proteção de São Francisco de Assis. Belas palavras, muito próprias aqui para o nosso estudo da Gênesis. Vamos fazer a nossa prece bem rápida, mas de coração, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por essa oportunidade que temos de maior esclarecimento, de reflexão sobre esses ensinamentos enviados pela espiritualidade superior, com a aprovação e a participação do próprio Cristo, que nos traz então aquele Consolador que havia prometido para lembrar todas as coisas que ele havia dito e para trazer informações novas. Então que Jesus dê toda a força para todos nós, que abrace as nossas famílias e que nos abra a mente para conhecimentos novos, para reflexões sobre assuntos muito elevados. Que Ele esteja conosco sempre e que nós possamos estar sempre com Ele. Muito obrigado, Mestre, muito obrigado a Deus, nosso Criador, a espiritualidade que nos assiste. Estejam conosco ao longo desse estudo. Muita paz, graças a Deus. Bom, pessoal, feito esse preparo, feita a prece, vamos conversar um pouquinho antes de nós mergulharmos no estudo. É muito importante que todos leiam, capítulo por capítulo, essa obra antes de acessarem o canal para a gente estudar. Porque eu não vou fazer uma leitura de ponta a ponta da obra. Ficaria um pouco maçante, acho que não seria muito produtivo.
Então eu vou destacar alguns pontos de cada capítulo, vou fazer comentários sobre esses pontos que eu acho relevantes, e vocês vão ter a oportunidade de fazer perguntas, não diretamente, mas vocês vão enviar um e-mail para o contato que vai ser dado, e vocês então colocam as suas perguntas, e na semana seguinte eu vou dedicar um tempo para responder essas perguntas. Então vocês leiam, tirem suas dúvidas através dessas perguntas por e-mail, e eu vou comentando aqui tudo que tiver que ser comentado, destacado nessa obra maravilhosa, magnífica, que aborda assuntos muito diferenciados. Nós vamos ter que nos acostumarmos a momentos em que eu vou ter que ler aqui, porque não há como fazer um estudo sem a leitura, tá bem? Então, na Gênesis, o capítulo 1 trata dos caracteres da revelação espírita, as características da revelação espírita. E vou destacar alguns pontos, então, considerando que vocês já leram ou que estão lendo aí junto comigo. No item 1 da Gênesis, desse capítulo 1, Kardec pergunta assim: pode o Espiritismo ser considerado como uma revelação? Neste caso, qual é o seu caráter? Sobre o que está fundada a sua autenticidade? A quem e de que maneira ela foi feita? Então, Kardec, que é um questionador, começa questionando a própria doutrina espírita, né? Ela é uma revelação? Veio através de quem? Do que se trata? Isso pode ser confiável? Informação dos espíritos? Quem conhece a doutrina espírita sabe que o professor Hippolyte, antes de ter acesso àqueles fenômenos que aconteciam na França, ele relutou muito em acompanhar aquilo. Ele, como um homem extremamente racional, ele se negava a ir numa reunião onde diziam para ele que as mesas batiam e que estavam respondendo perguntas. Ele achou aquilo ali uma bobagem. Como a maior parte das pessoas que não para pensar, acham que é bobagem, algo que possa vir da espiritualidade, simplesmente porque não acreditam. Então, Kardec começa questionando isso. Naquela ocasião, ele foi convencido por um amigo e ele participou finalmente de uma dessas reuniões. E ele pôde constatar, então, que havia algo ali por trás que não era um truque, não era uma mágica, que realmente havia algo por trás daquelas informações, daquelas batidas, daquelas respostas que eram dadas. O caráter de qualquer revelação deve ser a verdade. Revelar um segredo é fazer conhecido um fato. Se é falso, não é mais um fato, e por consequência não há revelação. Toda revelação desmentida pelos fatos deixa de o ser, se é atribuída a Deus. Deus, não podendo mentir nem enganar-se, ela não pode emanar dele. Deve ser considerada como um produto da concepção humana. O que acontece com a revelação espírita, inclusive com relação a essa obra, a Gênese, é que trata de assuntos ligados à ciência. E o que acontece de muito interessante? Existem revelações na Gênese de fatos, por exemplo, sobre astronomia, que não se conhecia no século XIX e que só no século XX foram confirmados. Mas como é que essas informações podem estar numa obra escrita no século XIX? É esse tipo de coisa que nos leva a ter a certeza, praticamente, a convicção de que se tratam de informações vindas de mentes superiores que já conheciam esses assuntos sobre a criação do universo, sobre a nossa galáxia, sobre a criação da Terra. Portanto, ao longo do tempo, depois do século, nós já estamos no século XXI, muito do que está na Gênese, por exemplo, é confirmado pela ciência. E é justamente o que Kardec nos fala nesse item 3, né? O caráter essencial de qualquer revelação deve ser a verdade. Se o que existe nessa obra não fosse verdade, nós não estaríamos dando atenção a ela no século XXI. Mas, como
no século XXI, muitas dessas informações foram confirmadas, então nós temos que dar atenção, porque a obra é verdade. Vou escolher aqui mais alguns itens para a gente ler, vou pular alguns, o nosso estudo vai ser assim, considerando que vocês leram, vão anotar suas dúvidas e vão mandar para a gente, mas enviem mesmo suas dúvidas, tá? Eu até pediria para cada um de vocês que está fazendo estudo conosco, escolha uma pergunta que seja e mandem daquele capítulo que nós estamos estudando. E hoje nós estamos no capítulo 1, né? Características ou caracteres da revelação espírita. E eu vou ler o item 12 e 13, tá bom? Vocês me acompanhem aí e vamos refletindo juntos. O Espiritismo, item 12. O Espiritismo, fazendo-nos conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos sem saber as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e estado dos seres que o habitam e, por conseguinte, o destino do homem depois da morte, constituem verdadeira revelação na acepção científica da palavra. O Espiritismo ele tem uma importância gigantesca porque nos revela outro mundo, o chamado mundo espiritual. Eu diria que o Espiritismo matou a morte. É muito importante ter esses conhecimentos. Então, o estudo do espírito, que é o Espiritismo, trata de algo que, no fundo, também é ciência. Esse mundo espiritual nós vamos desvendando através do estudo como sendo um mundo concreto, um mundo real. Os espíritos não são fumacinha, eles são concretos, eles têm um corpo, chamado corpo espiritual. E existe uma relação entre o nosso plano, o plano físico, e esse plano espiritual. Nós viemos de lá, para lá nós vamos voltar. É importante conhecer isso? É óbvio que é importante. Para quê? Para nós nos conduzirmos melhor na nossa existência presente. Continuando aqui no item 13, por sua natureza, a revelação espírita possui um duplo caráter. Ela participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Isso é muito importante. Existe uma correlação entre a revelação daquilo que vem de Deus, que vem da espiritualidade superior, e daquilo que a ciência revela. O Espiritismo, na verdade, aproxima a ciência da religião. Participa da primeira porque seu aparecimento foi providencial e não resultado da iniciativa e do desígnio premeditado do homem. Não foi o homem que criou o Espiritismo. A iniciativa partiu dos espíritos, partiu do plano espiritual. Justamente lá na França, em Paris, naquelas reuniões em que, a princípio, a sociedade se reunia porque se divertia com aquilo. Mas existia algo muito maior por trás daquilo. Era a espiritualidade, batendo na nossa porta. Estamos aqui para trazer uma mensagem para vocês. E quem estava encarnado, preparado para isso? Um desses, lá de cima, que veio antes, o nosso Hippolyte Léon Denis Rivaio, que, no momento adequado, entra em sintonia com essa espiritualidade e, através de médiuns, codifica essa doutrina espírita. Porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensinamento dado pelos espíritos encarregados por Deus. Isso é muito importante. Os espíritos encarregados por Deus é que trazem a revelação espírita. Não é o espírito ali da esquina, o espírito com pouco conhecimento, são os espíritos designados por Deus. Através de quem? De Jesus, né? Que representa, vamos dizer assim, Deus aqui na Terra. De esclarecer os homens sobre as coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por si mesmos e que lhes importa conhecer, hoje que se acham amadurecidos para compreendê-las. Quando Jesus veio até nós, não existia esse linguajar de energia, onda, partícula, átomo, vibração. Como que Jesus ia se aprofundar nisso?
Foi preciso que a ciência surgisse entre nós, justamente no século XIX, para que a espiritualidade, então, nesse momento, pudesse trazer informações que antes nós não tínhamos capacidade de compreender. E nós vamos falar sobre isso ao longo do estudo. Participa da segunda, a revelação científica, porque tal ensinamento não constitui privilégio de nenhum indivíduo, mas é proporcionado a todo mundo pela mesma forma, pelo fato de que tanto aqueles que o transmitem como os que o recebem não serem seres passivos, dispensados do trabalho de observação e pesquisa, por não renunciar ao seu próprio julgamento e livre-arbítrio, porque o exame não lhes é interdito, mas ao contrário recomendado. Enfim, a doutrina não foi ditada completa, nem imposta à crença cega, porque ela é deduzida do trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhes põem sob os olhos pelas instruções que a ele dão, instruções estas que o homem estuda, compara e das quais tira ele mesmo as suas conclusões e aplicações. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é que sua origem é divina, que a iniciativa pertence aos espíritos e que a sua elaboração é o resultado do trabalho do homem. Entenderam? Ou seja, ela não veio completa. O homem precisou desenvolver. Vamos dizer assim, num linguajar nosso, Kardec teve que ralar e precisava ser um espírito com essa vontade de desbravar o conhecimento, insistente, persistente. E Kardec foi muito atacado e de forma extremamente racional, extremamente técnica, ele conseguiu separar o joio do trigo, selecionar os médios confiáveis, conseguiu, através da observação dos fenômenos, coletar as informações que eram o suprassumo da mensagem. Então, o que aconteceu? Essas comunicações espirituais não foram de imediato pela psicografia, pela psicofonia, um espírito falando, não. Primeiro teve lá uma cestinha com um lápis, e eles olhavam aquilo, aquela cestinha se mexia, e houve toda uma sequência para que Kardec pudesse perceber certas informações que tinham nesses fenômenos. Ele foi perceber que existia um fluido que atuava e ele foi raciocinando, muito intuído, obviamente, e foi, então, tirando as informações necessárias. E foi um trabalho magnífico. Kardec ainda vai ser reconhecido como um dos grandes nomes da história. Ao lado de Sócrates, de Platão, para nós espíritas, ele já é. Mas esperamos um dia que ele vai ser reconhecido como um nome desse porte, desse quilate, um dos grandes pilares do conhecimento da humanidade, porque ele foi o homem designado pela espiritualidade superior para receber essas informações de origem divina, sim, porque vem de Deus, através de Jesus e seus colaboradores, os espíritos superiores, até nós. Continuando aqui, então, no capítulo 1, e, de novo, convido a vocês para refletirem tudo que for relativo à doutrina espírita, com relação à Gênese, que nós estamos tratando agora, merece que vocês parem, reflitam. Isso é o bom do estudo, não é? Não sempre simplesmente ler como quem está lendo um romance. Raciocinem. É importante para vocês reforçarem a sua fé, para entenderem que vocês estão diante de uma obra que realmente vem da espiritualidade superior. É preciso que, mais do que acreditem nisso, através da racionalidade, vocês cheguem a essa conclusão, para que deem mais valor a isso e tirar proveito disso. A propósito, tudo que nós estudarmos tem que ter aplicação prática na nossa vida. Porque o que acontece com as religiões
Você lê aquilo e você acredita, simplesmente acredita, sem raciocinar muito. Muitas vezes a lógica diz que aquilo não é correto. Com a doutrina espírita não acontece isso. A ciência comprova, ou a ciência irá comprovar. Mesmo hoje, no século XXI, muitas informações serão comprovadas. E hoje, no século XXI, muitas informações que nós temos na Gênese já foram comprovadas. Então, a ciência tem que andar junto, né? Existe a realidade dos fatos. Bom, selecionando aqui mais algo para nós lermos, no item 16, já na metade do item 16, o Espiritismo e a ciência se completam um pelo outro. A ciência, sem o Espiritismo, se acha impossibilitada de explicar certos fenômenos. É ou não é? Como que a ciência... Existe alguma equação para o espírito? Como explicar cientificamente, matematicamente, a comunicação do plano espiritual para o plano físico? Mas existe uma maneira de você comprovar isso, através da prática. Existem métodos. E foi isso que Kardec utilizou, métodos. E isso a ciência tem que comprovar. Já existe na ciência, hoje, muitas correntes que estudam a mediunidade. Universidades na Rússia, nos Estados Unidos, estão bastante avançadas com relação a isso. Chico Xavier foi estudado, inclusive pela NASA, para quem não sabe. Bom, o estudo das leis materiais deveria preceder o da espiritualidade, porque é a matéria que primeiramente fere os sentidos. Se o espiritismo tivesse aparecido antes das descobertas científicas, teria abortado, como tudo quanto vem antes do tempo. Então o espiritismo veio na hora certa. É o que eu falei ainda há pouco. Como falar de um mundo espiritual, de uma matéria que não é a matéria da tabela periódica? Eu vou falar muito isso ao longo desse estudo, porque isso é fundamental. E há coisas que vale a pena repetir para entrar na cachola, como eu costumo dizer, das pessoas. Então, minha gente, no universo não existe só essa matéria aqui, não. A matéria da tabela periódica, do carbono, do hidrogênio, não. Existe uma outra matéria, a ciência que diz isso. E vocês vão ver ao longo dessa obra que ela já falava dessa matéria no século XIX. Matéria escura, energia escura, está aqui na Gênese. Impressionante. Quer dizer, antes da gente ter qualquer ideia sobre essa possibilidade de que o espaço não é um vazio, de que entre as estrelas, entre as galáxias, está tudo preenchido por matéria, isso está na Gênese. Isso foi descoberto depois, no século XX. Todas as ciências se encadeiam e se sucedem numa ordem racional. Isso é no item 17, tá bom? Elas nascem uma das outras à medida que encontram um ponto de apoio nas ideias e conhecimentos anteriores. A astronomia, que vai ser um capítulo que nós vamos estudar à frente, uma das primeiras que foram cultivadas, permaneceu nos erros de sua infância, até o momento em que a física veio revelar a lei das forças dos agentes naturais. A química, nada podendo sem a física, tinha que sucedê-la de perto para, em seguida, marcharem ambas de acordo e se apoiando uma na outra. A anatomia, a fisiologia, a zoologia, a botânica, a mineralogia não se tornaram ciências sérias senão depois do auxílio das luzes que lhes trouxeram a física, a química e todas as outras. Faltariam seus verdadeiros elementos de vitalidade. Ela não poderia surgir senão depois. Então, tudo tem o seu encadeamento. E hoje, na doutrina espírita, nós utilizamos informações da física, da química. E para entender a vida espiritual, é importante que a gente reflita sobre a matéria também. E como nós vamos falar de uma matéria que não é essa matéria? Aí vem a física quântica.
com o observador interferindo no fenômeno, ação do pensamento, coisa que está na doutrina espírita, que está na Gênese, a ação do pensamento sobre os fluidos, sobre a matéria, que só depois isso entrou no ramo da ciência e que está aqui na Gênese. Portanto, é muita informação que nós temos, precoce, de fatos que foram comprovados posteriormente. Daí a importância da Gênese. Daí a importância de entender, por exemplo, o corpo espiritual. Que corpo espiritual é esse? Ele é formado de quê? Como é que pode existir um corpo que não é de carne e osso, mas existe? E nós temos uma base até científica para compreender isso. Conforme eu disse, eu não vou ler de ponta a ponta, porque se eu for fazer isso, primeiro vai ficar um pouco maçante, vocês vão cochilar durante o estudo, e a ideia é que vocês leiam o capítulo, reflitam sobre ele, e eu vou apenas separar alguns pontos, destacar esses pontos e comentando. Lembrando que será dado um e-mail a vocês, que vai aparecer aqui embaixo, para vocês fazerem contato, colocando como título a Gênese, e façam suas perguntas. E eu vou selecionar, se eu não puder responder a todas, selecionar algumas e responder na semana seguinte. Combinado? Leiam, reflitam, façam perguntas. É a maneira da gente ter um estudo mais interativo, já que a gente não pode fazer ainda ao vivo, né, como gostaríamos. Bom, continuando nesse capítulo 1, das características da revelação espírita, e o tempo já está correndo, eu vou selecionar aqui mais um item. O item 27. Vou dar um pulo aqui, vamos ver se eu já estou pulando várias páginas, viu? Estou indo lá no item 27, que eu separei, vamos ver do que se trata. Isso é muito importante, para a gente entender por que veio a doutrina espírita. Afinal de contas, por que esses espíritos resolveram de uma hora para outra trazer essas informações? Foi Deus? Deus está por trás disso? Jesus está por trás disso? Está. Sem Jesus não existiria a doutrina espírita. Aliás, a parte moral da doutrina espírita é o Evangelho de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, que eu convido a todos para estudarem, e nós temos no MAP aqui o estudo do Evangelho, através da Íris. Estudem o Evangelho, é a parte moral, é fundamental o entendimento daquilo que Jesus nos trouxe, que são leis universais. Não são leis para os cristãos, são leis para os espíritos entenderem a lei de amor, que é uma lei universal. Bom, eu falei do item 27, eu vou para o item 26. O Cristo acrescenta, isso é muito importante, gente, que eu vou ler agora esse capítulo, é a razão de existir do Espiritismo. Então, Jesus disse: muitas das coisas que vos digo, vós não as podeis ainda compreender. E eu tenho muitas outras a vos dizer, que não compreenderíeis. Por isso é que vos falo em parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito da Verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-las explicará. Isso está em Evangelho de João, capítulos 14, e está em Mateus, em 17. E Kardec vai dizer assim: se o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que ele acreditava deveria deixar certas verdades na sombra até que os homens estivessem em estado de compreendê-las. Sem a ciência, sem o conhecimento, repito, de ondas, de energia, de matéria, a gente não poderia estudar o espírito, a vida espiritual. Esse estudo do espírito, o espiritismo, requer certos conhecimentos básicos, pelo menos, que só vieram com a ciência no século XIX. Por isso que Jesus disse: olha, não adianta eu explicar tudo para vocês agora, vocês não iam entender. Por isso eu vou rogar ao meu Pai para no futuro enviar um outro Consolador, o Espírito de Verdade, que vai explicar todas as coisas que eu quero explicar, mas que vocês não podem entender agora. E vão fazer vocês compreender o meu Evangelho,
vai ser restabelecido aquilo que eu estou ensinando. E Kardec diz, ele mesmo disse que seu ensinamento era incompleto, pois anunciou a vinda daquele que deveria completá-lo. Previa, assim, que as suas palavras não seriam bem interpretadas, que o seu ensinamento seria desviado. Numa palavra, que seria desfeito o que ele fizera, desde que todas as coisas deveriam ser restabelecidas. Ora, não se restabelece senão aquilo que foi desfeito. O que Kardec quer dizer com isso? A mensagem de Jesus é toda amor, humildade, simplicidade, perdão. Jesus não andava com uma bolsa de dinheiro cheia de denários, dinheiro da época. Pelo contrário, quando ele recebia dinheiro, ele mandava para os apóstolos distribuir entre os pobres. O que Jesus trazia era a maior riqueza do mundo, o amor, o conhecimento. E são essas riquezas que ele nos convida para que nós adquiramos através do estudo, do conhecimento, que precisa ser exemplificado na nossa conduta diária, com a nossa relação com os seres que nos cercam. Esse é o grande tesouro do Espírito, amor e conhecimento. Item 27, leiam aí comigo. Por que denomina ele Consolador ao novo Messias? Este nome significativo e sem ambiguidades é toda uma revelação. Assim, ele previa que os homens teriam necessidade de consolo, o que implica a insuficiência das consolações que encontrariam na crença que estavam formulando. Jamais o Cristo poderia ser mais claro e mais explícito como nessas últimas palavras, às quais poucos deram a atenção necessária, talvez porque evitaram mesmo esclarecê-las e aprofundar-lhes o sentido profético. O que aconteceu depois de Jesus é que no ano 313, quando o imperador Constantino se declara cristão, cessam as perseguições aos cristãos. E aquele cristianismo primitivo, humilde, simples, daqueles homens que se escondiam para estudar em grupos o que Jesus tinha ensinado, esse cristianismo, de repente, vai para dentro do palácio do imperador Constantino. E ele se cerca, então, de seus súditos, se dizendo cristãos. E ele capta também na sociedade algumas pessoas e chama essas pessoas para dentro do palácio. Então, no ano 313, Constantino se declara cristão, e no ano 325, ele faz o primeiro concílio de Niceia, onde muitas das coisas que até hoje são seguidas pelas igrejas que foram criadas foram definidas nesse concílio. Aí vem aquela história de que Jesus é Deus, Jesus nunca se declarou como Deus, e muitas outras que nós não vamos discutir, né? Na doutrina espírita, nós respeitamos todas as religiões, todas as correntes cristãs, não cristãs, respeitamos até os ateus. Porque, no fundo, não é a religião que salva. E é isso que o Espiritismo ensina, é o amor que salva. Do que adianta também ter muito conhecimento se você é uma pessoa dura, fria? Você só está adquirindo mais responsabilidade pelo conhecimento que tem. E o Espiritismo nos vem trazer um mundo onde os espíritos são solidários, onde o amor tem que prevalecer sobre tudo. Daí aquela máxima de Kardec, inspirado pela espiritualidade, que vai dizer assim, não é o espiritismo que vai te salvar, é fora da caridade não há salvação, não é fora da igreja, não é fora da religião A, B ou C, é fora do amor, fora da caridade não há salvação. Jesus deixa isso muito claro na parábola do bom samaritano, onde ele coloca o amor, a caridade praticada por aquele homem sem interesse nenhum. Leiam a parábola do bom samaritano. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então é esse sentimento de amor, de solidariedade, de caridade que é importante. É esse sentimento que deve prevalecer. Então o Consolador
veio na hora certa para explicar todas as coisas que Jesus não pôde explicar e relembrar tudo que ele havia dito. Ou seja, isso que nós estamos estudando, que nós chamamos de espiritismo, é uma intervenção do plano espiritual na Terra para trazer uma informação nova. Jesus disse que ia fazer isso, que no futuro enviaria um outro Consolador, mas dessa vez não vem um profeta. Não, outro profeta, para quê? Para ser queimado, pregado na cruz de novo? Não, vem um conjunto de informações da espiritualidade superior, através da mediunidade. E isso tem algo muito importante. Vocês já raciocinaram? Podem queimar todos os livros espíritas. Os médios estão aí, a revelação vem de novo, se fosse necessário, né? Tentaram fazer isso, queimar os livros na época de Kardec. E só ajudou a propagar ainda mais o espiritismo. E essa ideia espírita, ela está na mente das pessoas. Mesmo quem não se declara espírita, tem pelo menos a percepção de que algo existe além da matéria. Os nossos irmãos católicos, quando se dedicam a um santo, estão se dedicando a um espírito. Vou relatar algo interessante que aconteceu comigo essa semana. Ontem, eu recebi uma ligação de uma pessoa que queria conversar comigo sobre a Bíblia. Aí eu falei assim, gentilmente, né? Olha, eu conheço bem a Bíblia, eu estava no computador realizando lá um trabalho. Aí eu dei um pouquinho de atenção a ela. Aí ela foi falando da Bíblia e a conversa foi para um rumo, foi muito rápida a conversa, em que eu falei, bom, mas Deus criou a Terra, né? Há 4 bilhões e meio de anos. O que Deus estava fazendo antes de criar a Terra? Né? E ela falou, não, mas está na Bíblia, está na Bíblia. Eu falei, tudo bem, mas o que? Eu repeti umas 5 vezes a pergunta. O que Deus estava fazendo antes da criação do homem, né? Porque, aliás, o homem, a Terra veio há 4 bilhões e meio de anos. Mas o homem surgiu na Terra há mais ou menos 1 milhão de anos. E ela me respondeu o seguinte, Deus não estava sozinho, não, tinha os anjos. Eu falei, os anjos, então bom saber que você reconhece que a vida espiritual existe, que ela é anterior à vida física aqui da Terra, porque os anjos são os espíritos, né? E ela ficou meio sem jeito, eu encerrei ali a conversa. Então, quando esse assunto sobre espiritualidade vem numa conversa com quem quer ir por outro caminho e que se diz religioso, acreditar em Deus, não tem jeito, né? A realidade dos fatos é muito forte. No item 30, já vamos finalizar. O Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como este partiu das de Moisés, é uma consequência direta de sua doutrina. E aqui, a partir do item 30, vai ser dito o seguinte, que nós tivemos uma primeira revelação a respeito de coisas transcendentes através de Moisés. Foi uma primeira revelação, onde os 10 mandamentos, na verdade, condensam a lei de Deus. Nós tivemos também as leis que Moisés criou, as leis mosaicas. Essas são as leis de Moisés, não são necessariamente as leis de Deus. Então, existem contradições. Um Deus que diz que não matarás e Moisés manda matar o sujeito que trabalhou aos sábados. Moisés ali entrou em contradição com a lei de Deus. Aqueles homens eram tão duros que Moisés teve que tomar medidas duras, né? Mas o que prevalece é o não matarás. Então, não há sacrifício de animais, não há nada disso, mas os judeus da época tinham muito fortes certas crenças e Moisés teve que lutar muito contra isso. Mas a primeira revelação vem, então, através de Moisés. A segunda é o próprio governador espiritual da Terra. É o próprio Jesus que vem até nós, abrindo uma série de informações onde a base é o amor, a lei de amor. E Jesus, então, nos fala sobre o perdão, nos deixa o maravilhoso Sermão da Montanha e antes de ser preso, pouco tempo antes de ser preso, ele deixa esse anúncio do Consolador, que no futuro ele ia explicar todas as coisas que ele não pôde explicar e relembrar tudo que ele havia dito. E vem no século XIX esses espíritos trabalhadores do Cristo trazendo a terceira revelação, que são as informações sobre a vida espiritual, o estudo do espírito, o espiritismo.
E o importante para a gente ressaltar que Kardec nunca se colocou na posição de um grande profeta. Ele veio, fez o seu trabalho com humildade, e nós temos que fazer muita referência a Kardec pelo trabalho que ele fez. O nosso tempo está se esgotando. Eu poderia continuar aqui para vocês verem que é impossível ler de ponta a ponta todos os itens. Isso cabe a vocês. Façam suas perguntas, continuem. Na semana que vem nós vamos fazer alguns comentários sobre o capítulo 2, responder as perguntas que vocês fizerem, tá? E vamos nos ajustando aqui nessa nossa relação, nesse estudo da Gênese, onde eu vou comentando alguns pontos e chamem a minha atenção sobre algo que eu tenha deixado passar, que seja relevante. Que Jesus abençoe a todos. Obrigado por esse primeiro dia de estudo. Muita paz para todos.